Sejam todos bem-vindos ao encontro da Evolua Conecta, uma comunidade de network e aprendizado. E hoje a nossa aula vai ser com o Tiago Caetano. Ele é mestre em Kim e vai trazer para nós hoje, é hoje que começa o sentido da nossa vida. Então assista até o final, quem estiver vendo depois no YouTube, porque vai valer muito a pena. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Ione. Agradeço demais o convite para facilitar esse encontro, essa aula de hoje, para falar para vocês sobre o Kim, sobre a lei do tempo, sobre o porquê que começa hoje uma vida diferente para vocês, porque cada vez mais que a gente se abre a um conhecimento novo, mais a nossa percepção se amplia e ela se modifica. Então, o meu propósito é levar para vocês algo que modificou a minha vida, continua modificando, e cada vez que eu retorno para esse conhecimento, eu consigo avançar cada vez mais nos aspectos, tanto familiar, financeiro, pessoal, de relacionamento. E quando eu deixo esse conhecimento, essa prática, essa conexão, eu percebo que eu entro em desordem. Então, é por isso que eu vou compartilhar com vocês essas informações, para vocês entenderem o porquê que é essencial entender, seguir, aprender e aplicar no dia a dia. Então, para você que nunca ouviu falar sobre o Kim, sobre o sincronário, sobre a lei do tempo, fica nesse vídeo que você vai entender mais sobre isso. Ok? Então, vamos lá. Eu vou começar com uma apresentação aqui para vocês, para ficar mais didático, ficar mais gostoso da gente interagir, conversar. O dia em que sua vida começa a fazer sentido, descobrindo o código invisível que organiza a sua existência. Há 7 anos atrás, eu estava numa busca de novas formações, novos conhecimentos, e eu comprei uma formação de um rapaz chamado Edu, que ele tem um canal até grande pelo nicho dele no YouTube, sobre como modificar a crença, padrão, e ele estava falando muito sobre a questão do Kim. E até então, mesmo pesquisando o meu Kim na internet, não consegui compreender nada sobre aquilo. Então, eu decidi fazer uma formação na Nova Terra, que fica em Canela, uma formação de 7 dias, que foi uma imersão para se tornar facilitador da lei do tempo. E dentro dessa formação, eu tive várias percepções de quem eu era e aonde eu queria chegar. Só que, ao mesmo tempo, eu tive que lidar com várias emoções que são difíceis de processar, como, por exemplo, se sentir pequeno, se sentir rejeitado, se sentir burro, falando de uma forma mesmo literal, burro sem um intelecto desenvolvido. E ali eu comecei a perceber que eu estava com mais de 70 terapeutas, com uma trajetória gigantesca cada um, com anos de formação, anos de experiência, anos de estudos, e eu, um rapaz com 3, 4 formações e pouca prática. Então, ali eu, ao invés de me incluir naquele grupo, eu fui para a minha dor, que foi ficar mais na minha, quietinho, observando, sem saber que eu já estava trabalhando a própria sombra da minha energia do meu Kim, ali naquele grupo. E naquele momento, à medida que o conhecimento foi chegando na minha mente, na minha forma de ver as coisas, eu percebi que eu nunca fui burro, nunca me faltou inteligência, nunca me faltou capacidade cognitiva, nunca me faltou habilidade com números, com matemática, com a vida. Mas até então eu carregava um peso muito grande pela forma linear e a forma que foi construída pela sociedade de me colocar as coisas para interpretar, porque a minha interpretação de mundo sempre foi diferente. E eu não estou falando de espectros como autismo, TDAH, TOD, eu estou falando que cada pessoa e cada indivíduo tem uma forma diferente de ver o mundo. Somos complexos, somos abundantes em todos os sentidos, até mesmo no aprendizado.
E a partir daquele momento, naquela formação, eu fui entendendo que nada na vida é aleatório. Nada na vida é aleatório. Nenhum término, nenhum início, nenhuma morte, nenhuma experiência. Tudo tem uma explicação que, por mais que não apareça na hora, em algum momento você vai ter sabedoria e discernimento para entender e compreender. Até mesmo a escassez, ela tem a sua sabedoria e o seu porquê de estar existindo ali. Só que se nada é aleatório, como que eu vou encontrar uma forma sincrônica de acessar isso? Teve um boom, uma época na internet, das pessoas começarem a verem as horas iguais. Ah, é 12h12, é 11h11, é 10h10. Vou ver no Google o que isso representa. E a partir desse momento, as pessoas pegavam aquilo como definição para receber uma informação da Terra e seguir como bússola. Só que a Terra é muito mais inteligente do que uma hora igual, porque pode ser o simples fato de você olhar no relógio e ter uma hora igual mecânica ali, porque aquilo é mecânico, aquilo não é natural, certo? E nesse processo todo que eu estou compartilhando com vocês, existe um tempo artificial, que é um tempo errado que nós seguimos já há bastante tempo, que é o tempo do relógio, que foi uma das primeiras máquinas que o humano tirou do papel e conseguiu colocar como projeto e funcionar de forma automática, sozinha, que começou a definir os hábitos, rotinas e comportamentos de toda a sociedade, certo? Tanto que, lá no passado, como que a gente sabia que era hora de dormir? Escureceu, não tem mais o que fazer, não tem tecnologia, a gente vai se recolher e a gente vai descansar. Começou a amanhecer, a natureza tem o galo começou a cantar, está na hora de levantar para cuidar. Com a modernidade, isso foi mudando. Tanto que a gente tinha também alguns avisos como o sino da igreja, né? Está na hora de fazer a conexão divina, está na hora de pensar em Deus, está na hora de ir para a igreja. Porque até então a sociedade que era mais limitada e não tinha relógio, que tinha que utilizar outros meios para se conectar e criar essa sincronicidade, porque aos poucos quem dominava o relógio tinha o controle sobre os menores que não tinham esse conhecimento. Vocês já começaram a pensar que em alguns filmes tem aquele relógio que a pessoa coloca no bolso de ouro que ela abre? Eu não sei o nome daquele relógio em si, específico, mas é algo muito bonito e algo muito chique que era utilizado na época para quem tinha poder, certo? E dentro desse tempo todo, nessa questão de tempo artificial, nós começamos a. Tchau, Madalena, depois a gente se vê. Nós começamos a criar uma ansiedade sobre tudo que tem que acontecer na nossa vida, até mesmo a questão da nossa idade, a questão de ter filho, de ter casamento, de prosperar, porque a gente começou a colocar como uma crença coletiva que tem que ter o tempo certo para as coisas acontecerem para todo mundo de uma forma exata e igual. E a gente excluiu a questão da localização, do ambiente, da estrutura, do DNA, de tudo que é composto um ser humano de forma individual. Até mesmo uma planta. Se eu plantar um pé de manga e outro pé de manga, o tempo de maturação de um e de outro pode ser diferente. Um pode chegar nem a vingar. Então, ele não segue um tempo mecânico, ele segue um tempo natural, certo? Só que nós somos ensinados a seguir o relógio. Mais para frente, vocês vão entender o porquê que eu estou falando tanto do relógio. Nesse processo, sua vida ela é regida por horas, hoje, de forma mecânica. Só que, internamente, ela é regida por frequência. Frequência, tanto se a gente falar, nossa, qual que é a sua frequência cardíaca, qual que é a sua frequência de ritmo, qual que é a sua frequência de constância na vida, qual que é a sua frequência de cuidado com o outro.
tem essa questão que a gente tem que começar a observar que a nossa vida ela é regida por frequência. Qual que é a frequência de rádio que eu estou escutando? Qual que é a frequência do Wi-Fi que eu estou utilizando? É por frequência. Tudo é frequência e nada é por horas. O porquê que eu estou falando de horas? As horas elas vão mudar de acordo com a posição do Sol. Se o Sol está mais distante, o tempo vai ficar mais lento. Se o Sol está mais próximo, o tempo vai ficar mais rápido. E aí nasce uma outra questão. Com a tecnologia, com tudo que a gente vem acessando, a nossa percepção de tempo está ficando cada vez mais difícil de compreender, porque muita informação de tecnologia, muita informação aleatória, eu estou falando aleatória, não é sincrônica, sua mente buga, o tempo passou, o dia passou, me senti perdido, não consegui colocar a ordem do que era para ser feito naquele dia, com aquela frequência daquele dia, certo? Nesse processo, nós temos uma engrenagem do tempo. O tempo ele tem uma engrenagem, gente. Ele tem uma engrenagem perfeita e sincrônica. E é aí que nasce o Kim, que a gente tanto fala sobre o Kim. O Kim ele é formado por um selo e por um tom. O tom fica de um lado e o selo de outro. E a engrenagem começa a girar. A partir do momento que eu frequencio com o meu Kim de origem, eu começo a entrar nessa engrenagem. E a partir do momento que eu começo a me conectar com mais pessoas que estão nessa engrenagem, eu começo uma sincronia de pensamentos, emoções e construções com essas pessoas. Até aqui está fazendo sentido o que eu estou falando? Está claro? Certo? Nesse processo todo, para ser descoberta essa questão do tempo, civilizações antigas estudaram ele. Por quê? Eles não tinham uma tecnologia como a nossa hoje para distrair tanto, e eles tinham a questão de ter saúde mental, emocional, a terra era abundante, então o intelecto se desenvolvia bem para estudo. Tanto que tinha pessoas ali que nasciam em famílias mais prósperas, já começavam seus estudos desde criança, para na fase adulta ter uma formação completa, e não na fase adulta escolher o que fazer. Já era treinada desde criança. Nesse processo todo, precisava de uma sincronização para criar qualquer cultura ou qualquer civilização. Imagina, temos teorias aí de que as pirâmides foram feitas por alienígenas. Tá tudo bem, se foi feito, é ótimo. Uma hora eles se apresentam para a gente ir, mas vamos pensar nos humanos aqui, né? A gente na Terra. Você reunir um grupo de pessoas e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, eu sou um arquiteto aqui, eu preciso de uma pirâmide, ela é complexa, porque ela vai ter túneis, ela vai ter catatumbas, ela vai ter um monte de coisa, a dimensão dela é enorme e eu preciso de um grupo grande de pessoas trabalhando em prol disso. Tem que ter uma inteligência muito grande por trás disso tudo e uma sincronia de pensamento, de objetivo e de clareza para criar essa pirâmide. Se nós pararmos para pensar hoje, para construir uma casa, você tem que agradar o pedreiro, porque senão ele vai fugir, vai construir outra casa, que depois ele vai pegar outra casa, e não vai construir casa nenhuma no tempo que ele tem que construir. Para construir uma pirâmide, todos tinham que ter o mesmo propósito. Só que cada um ali tinha a sua essência, o seu dom e o seu recurso muito bem lapidado. Um artista, por exemplo, não parava para construir uma pirâmide. Um cantor não parava para construir uma pirâmide. A pessoa que cuidava da alimentação não parava para construir a pirâmide. Porque precisava desse conjunto para todas as pessoas que estivessem construindo a pirâmide tivessem sucesso, certo? Por que eu estou falando de pirâmide? Porque lá no México a gente tem os registros de cada selo e cada tom, dessas imagens que vocês estão vendo aí, e os tons, que eles faziam a contagem do tempo.
E essa contagem do tempo ela é sincrônica com o nosso Sol principal. O nosso Sol principal, ele sempre se alinha com outros sóis. A gente tem vários sóis na galáxia. E no dia 25 de julho, a gente tem um alinhamento com o Sol de Sirius com o Sol aqui do planeta Terra. Então tem uma sincronia perfeita, que é quando a Terra dá o giro em volta do Sol e a gente tem um ano completo, certo? Só que a gente comemora no dia 1º de janeiro. Astrologicamente, energeticamente, posição dos planetas, da Terra, não está acontecendo nada, gente. Tanto que gera o quê? Frustração das pessoas quando o ano vira. Porque todo mundo não consegue concluir seus projetos, os seus planos, as coisas que todo mundo pensa que deveria ser feita, porque a gente está em desordem, a gente está em desarmonia. Tanto que a gente está tanto em desarmonia com a natureza que a gente aumentou o número de doenças autoimunes, doenças mentais, falta de relacionamento, falta de conexão, falta de propósito, tudo por viver um tempo mecânico e artificial. O Kim, o Kim, ele é a representação da sua energia do dia, o que foi registrado no seu corpo físico no dia, certo? Cada pessoa nasceu com assinatura galáctica. Quando a gente fala assinatura galáctica, não é que a gente quer trazer algo fantasioso, galáctico no sentido do todo. Como o Sol estava se movendo, como os outros planetas estavam se movendo, então você tem uma energia no dia. O porquê que a gente começa a seguir o Kim? Porque quando você descobre o seu Kim, a sua frequência, você descobre o seu propósito, a sua conexão aqui na Terra. E não é assim, nossa, eu descobri meu propósito agora, pronto, eu estou feito na vida. Não, ele vai começar a se desenvolver como se fosse uma semente, cada vez mais você vai entrar em sincronicidade, você vai modular o seu corpo, entende? Ah, e nisso tudo tem um mapa da sua alma na leitura do seu Kim, que é onde a gente vê o seu propósito, para onde você vai, a gente vê a sua essência, quem você é, a gente vê a sua força oculta, seu poder natural, e a gente vê os seus desafios, o que você veio superar. Muitas pessoas me perguntam assim, Thiago, é igual à astrologia? Para mim, não, porque a astrologia ela segue o calendário gregoriano. E ali, para mim, tem falhas e tem erros. Para mim, a definição do signo em si, por exemplo, signo de Áries, tudo assim, ela é correta, mas o posicionamento que foi colocado ali, ele tem alguma falha de contagem, o que ele já tem uma contagem perfeita quando se estuda mais a fundo sobre essa matemática aqui. Eu, eu não excluo o signo, eu até amo o meu signo, que é de Áries, mas eu não sigo a astrologia como uma questão de contagem de tempo, certo? Esclarecendo só essa dúvida caso surgir para alguém. Então, ninguém aqui nunca esteve perdido. A gente estava conectado por falta do nosso código. Tiago, como assim o meu código? Eu vou olhar um ser, eu vou olhar um tom e minha vida vai mudar. O que as grandes empresas fazem com a gente hoje? Não coloca a logo na nossa cara o tempo todo para a gente virar um consumista e começar a ter um comportamento, ter uma sincronicidade de consumir aquilo? Vocês lembram do copo Stanley? Tanto que ficou famoso, um copo? Vou nem falar de Coca-Cola. Então a gente está falando que a partir do momento que você se conecta com o seu Kim, com o seu código, você começa a ativar no seu inconsciente coisas que pessoas que tinham sabedoria ancestral começam a te enviar porque o tempo ele não é linear. O tempo ele não é passado, presente e futuro. Deixa eu ver se eu tenho imagem dele aqui. Não tenho aqui, mas está tudo bem. Vamos lá, linear. Né? Linear a gente está falando de uma linha reta. Né? Passado, presente, futuro. O que nós fazemos hoje na terapia? Maior parte do tempo. Vou no passado, resolvo a minha criança, os meus traumas, as minhas dores e o que foi mal resolvido. Se eu for ainda mais astuto,
vou nos meus avós, bisavós e ancestrais, e aí eu vou mexer com coisa pesada. Eu tenho pouca informação e muita carga energética. Resolvi aqui a criança interior, estou um adulto mais saudável, vou começar a resolver os desafios do dia a dia, presente, para criar um futuro diferente. Só que eu começo a bugar. Por que eu começo a bugar? Porque eu estou querendo andar em linha reta. E a nossa vida não é feita em linha reta. A Terra está andando reto, gente. Ela está andando de que jeito? De forma sincrônica, espiral. O Sol está andando reto. Se o Sol andar reto, gente, vai queimar amanhã. Ele vai vir com tudo e vai explodir. A Lua anda reto, gente? Não. O nosso sistema sanguíneo ele anda reto, se for parar para pensar, não, ele faz toda uma voltinha, todo um caminhar. O bebê fica reto na barriga, gente? Não, o bebê fica assim, ó. Tanto que tem hora que ele se enrosca no cordão umbilical e vai de arrasta para cima, que fala assim, chega, tem muita desconfiguração aqui, não quero não. Manda outra. Perdoa os babies aí, tô trazendo só um humor pesado, mas só para a gente conversar mais sobre isso, certo? A chuva anda em linha reta, gente? Não. Ela dá uma volta no planeta. A mesma água que desaba lá na China vai desabar aqui no Brasil. O mesmo rio que passa aqui vai passar em outros lugares e vai voltar. Então, se está poluindo lá do outro lado, a merda vai chegar aqui uma hora. Se está cuidando do outro lado, uma hora vai chegar aqui. Lembra do Covid, que estava lá do outro lado do mundo, todo mundo pensou que não ia acontecer nada. A Terra deu um giro. Então, quem pegou Covid aqui, passou para todo mundo aqui. Então, quem pegou a escassez daqui, passou a escassez para todo mundo aqui. Entende? Então, tem um controle por trás disso tudo, que tem pessoas que conseguem reter o dinheiro. Por que, que elas conseguem reter o dinheiro? Porque elas não trabalham para vender o tempo delas. Elas não escravizaram o tempo delas. Elas não precisam vender a hora delas. Elas estão livres dessa questão mecânica. E como que isso foi feito? Lá no passado, quando a gente começou a montar o calendário, que é o que a gente segue hoje, já teve vários e vários tipos de calendários, tá, gente? Calendar, que a gente fala. Hoje nós estamos no calendário do Papa Gregoriano. Nem ele sabia fazer a contagem do tempo. Ele contratou as pessoas para fazer a contagem do tempo, porque tinha um conflito de ano bissexto, e mais para frente a gente inventou horário de verão para tentar arrumar essa bagunça. Tanto que quando a gente entra no horário de verão, todo mundo fica doido. Uma hora já deixa a gente perturbado. Aí foi e retirou essa questão de horário de verão. Então a gente tem que começar a observar todos esses acontecimentos que vão vindo para a nossa vida e vai bagunçando e criando desordem na nossa mente, e a gente começa a se culpar, ao invés de a gente se fortalecer. Dentro desse processo todo, qual que é o caminho aí mais abundante e correto? A gente começar a entender que se esse calendário que a gente segue hoje, que todo quinto dia útil libera uma quantidade de dinheiro no mercado para pagar a conta, pagar impostos e sobrar uma pequena parcela para a gente investir ou gastar como bem entender, eu sempre vou ficar sendo escravo desse calendário. Porque a crença por trás desse calendário, que não é feito agora, já tem muito tempo que ele foi feito, a gente está em 2026, né? Vixe, mais de 2000 anos que a gente está seguindo essa loucura aí. A gente vai continuar o mesmo mecanismo, porque isso se chama inconsciente coletivo. Eu estou batendo muito na tecla ultimamente sobre o inconsciente coletivo. Né? Porque, assim, como que funciona o meu mecanismo de venda hoje em dia? Ah, gente, eu vou me preparar, tal, tal, mas se eu abrir o carrinho agora, que é dia 20, todo mundo já gastou dinheiro do cartão de crédito, todo mundo já gastou o Pix, todo mundo já investiu onde que tinha investido, vou esperar o quinto dia útil. Quinto dia útil vira o quê? Bando de leão.
salve-se quem puder. Mata um a outra aí, porque se você demorar um segundo para mandar mensagem, o outro mandou e ganhou dinheiro. E aí, se a gente ficar mais esperto ainda, tem a questão do concursado, dia 30, né? E aí tem outro problema, carnaval. Gente, o Brasil funciona depois do carnaval. Não funciona depois do carnaval. Para uma área vai muito recurso, que é o pessoal que trabalha com carnaval, e para outra área não. Mas como criou esse inconsciente coletivo, essa fala, a gente fechou as portas para os outros mercados, para as outras empresas faturarem também com o carnaval. Ao invés da crença ser, não, no Brasil, na época do carnaval, toda empresa fatura bem. É a época que a gente mais ganha dinheiro aqui. O Brasil não para, não. O Brasil cresce no carnaval. Porque o holofote não vem para o Brasil. Então, por que que eu tenho que pensar que a minha empresa tem que parar, a minha vida tem que parar e depois o carnaval tem que funcionar? Porque a gente tem um inconsciente coletivo rodando. Nós temos uma questão da Terra, que a Terra em si ela tem que ter consciência. Se ela está navegando, ela tem que ter consciência, certo? Ela tem uma consciência diferente da nossa. A gente pode até utilizar filmes como Avatar, tudo, para a gente ter uma breve noção de conexão com a Terra aí. Mas, pensando sobre isso, se eu peço abundância para a Terra, se eu peço felicidade para a Terra, ou se eu peço o simples fato de paz para a Terra, mas eu não tenho a mesma conexão e eu estou fazendo um movimento contrário, não tem como a Terra me entregar, porque a gente vai se desencontrar. É como se você pedisse uma encomenda e colocasse o endereço errado. Então, você voltando na ordem sincrônica, você voltando para a sua energia de origem, as coisas começam a te encontrar porque é um fluxo natural. Entende? Eu estou com sede? Nossa, eu achei um lugar que eu posso beber água de forma gratuita. Nossa, eu preciso de cliente, o meu amigo pensou em mim e me indicou. Nossa, eu preciso expandir, fui convidado para um grupo de network pela Ione. Tanto que na hora que eu mandei mensagem para a Ione, ela está assim, Tiago, eu pensei em você, você pensou em mim, eu estou assim, opa, não foi à toa, porque não foi só eu que pensei. Nós dois pensamos de forma separada, mas conectada, e voltamos com uma força totalmente diferente, porque a gente precisou de um tempo para dar um giro, para amadurecer muitas coisas que a gente ainda estava elaborando cada um internamente, certo? Então, seguindo aqui, a gente tem que começar e pôr um fim na culpa, né? Quando você entende o seu Kim, você entende por que você atrai o que você atrai, não é castigo e é arquitetura de tempo. Por exemplo, o meu Kim é dragão elétrico vermelho. Eu sou um Kim nutridor, um Kim que trabalha no serviço de dar abertura e liberação. Se a pessoa quer abrir um negócio, se a pessoa quer ter um relacionamento, se a pessoa ela quer uma nutrição para algo prosperar, a minha energia em si, em boa e espontânea vontade, se for feita assim, vai permitir a sua de prosperar. Eu vou precisar da sua energia, mas em outros aspectos, em outros sentidos, tanto que eu já cansei de ver coisas acontecendo igual a Ione falou, né? Thiago, a gente fez o trem do dedo ontem, eu tô assim, a minha sincronicidade foi lá, mas só que não é o Tiago em si, o único, exclusivo, Deus que fez isso. Teve um trabalho de 6 anos da Ione, só que precisou da nossa sincronicidade, da nossa conexão para isso acontecer. É a mesma coisa de uma árvore, né? Ela precisa da água. Se ela achar que só ela em si vai florescer e crescer e não precisar da água, ela morre, né? Assim como ela precisa do sol e em diante. Vamos lá. O efeito minha vida faz sentido, né? Alívio imediato, senso de pertencimento, autoridade sobre a própria história. E a frase abaixo que eu coloquei: você não está atrasado, você está sincronizando. A partir do momento que você sabe, você está sincronizando. Eu conversei com a Ana
ela vai participar de um projeto que vai acontecer às 10 horas, ela está assim, Thiago, eu ouvi falar do Kim há 17 anos atrás e ignorei. Então, assim, tá tudo bem. 17 anos atrás, mas agora chegou o momento de você ver isso novamente, se conectar novamente. E vamos lá. Existe dois tipos de pessoas, né? Aquelas que vivem a vida inteira sem entender o seu código e aquelas que despertam. Hoje você esteve em contato com esse despertar. Gente, a palavra despertar, essas coisas místicas todas, o dragão aqui, ele tem uma birra e ao mesmo tempo ele não tem uma birra com isso. Despertar no sentido assim, se empodera de uma informação que chegou para você e começa a usar aquilo como mantra, como uma coisa que você pode se alinhar. Se a Coca-Cola consegue te induzir a comprar uma coisa que te faz mal, se a sincronicidade bate na sua porta, é o seu selo, é o seu tom, é o seu mantra, o que isso pode acontecer na sua mente? O quanto que ela pode combater as suas crenças que você nem sabe que carrega. Então, mais um. A frequência 1320, né? Nós temos uma matriz de 13 e 20. Permutações de 20 ícones, que a gente chama de selos solares, e 13 números galácticos. Aqui, se vocês forem olhar, tem 13 tons e 20 selos. Formam uma matriz sagrada do tempo. Quando você pega isso, já tem terapias mais avançadas, ela se encaixa perfeitamente na nossa sinapse neural. Então, cada dia que eu vejo o Kim, cada dia que eu leio o poema, o mantra e vou conectando, eu vou abrindo um caminho neural com a Terra, comigo mesmo. Por isso que tem lugares nossos que estão travados, que gera a sensação de burrice, incapacidade, insegurança, que é só um caminho que não está passando e você precisa ativar. Tanto que, quando eu estou mais afastado, eu fico o quê? Literalmente mais denso no sentido de não acreditar em nada, não crer em nada, não ter criatividade em nada. Ontem eu me conectei com a energia do dia da Terra, a Terra Cósmica, eu fiz aquele evento surpresa, a gente fez o negócio da digital. Gente, foi vindo informação na minha cabeça. E eu fui criando, e o projeto está aqui. Eu tenho um projeto lindo que eu já vou terminar de arquitetar ele para colocar no mundo. E a gente já teve um depoimento da Ione aí, daquele movimento que a gente fez. Porque a Terra também não espera ficar tudo pronto, tudo muito bem feito. Vai numa cachoeira, ela tem várias coisas ali que parecem ser feias, mas quando você olha o todo, cria-se uma beleza, porque é uma beleza harmônica. E essa matriz sagrada, ela tem 260, que são 3 vezes 20. Então, existe 260 códigos, 260 KINs. Cada um aqui é um KIN. E dentro disso tudo, você descobre a sua família, você descobre a sua facilidade, você descobre as datas dos seus traumas, você descobre qual é o melhor dia de você criar um projeto, iniciar algo, qual onda encantada que você está. Tem muitas coisas por trás aqui nesse módulo harmônico, que é essa frequência 1320, que não dá para me trazer tudo para vocês de uma vez só. Eu estou apresentando para o inconsciente de vocês começarem a amadurecer, certo? Então, aqui, se a gente for olhar, tem uma engrenagem que eu acho ela linda, né? Esse aqui é o meu selo, gente, o dragão. Ele está no centro porque ele é o primeiro selo. Agora é meu ego falando, tá? Eu amo o dragão, sou dragão elétrico mesmo. E se brincar comigo, eu dou até choque. Que aí eu já trago a parte de brincadeira. E detalhe, um dos filmes que eu mais gostava de assistir era, se não me engano, era Procurando Seu Dragão. Como é que é, Ione? Seria a Caverna do Dragão? Não, não deu para ouvir. Eu assisti muito a Caverna do Dragão. Ixi, fala de novo. Aí. Tá dando para ouvir? Não, Caverna do Dragão? Não, não é a Caverna do Dragão, não. Aquele dragão que tem a coisinha que é quebrada, que vem um amigo, vai, conserta e ele consegue cuspir, tipo um fogo de choque. É um dragãozinho preto.
O É como Thiago é treinar seu novinho, não é dragão. da época do Caverna do Dragão, não, hein? Como treinar o seu dragão. Isso, como treinar seu dragão. E eu não sabia do porquê que eu gostava tanto daquele filme, por causa do simbolismo do meu inconsciente, né? Então, nesse processo todo, eu vou. Alguém aqui quer descobrir seu Kim? Dá um oi aí no chat rápido. Lilian, coloca sua data de nascimento, por favor. Nove do 7 de 86. É 86, né? Isso. Eita, a gente falando de tom elétrico. Lilian, o seu Kim de origem é o humano elétrico amarelo. Eu sempre leio o poema e o mantra para fazer ativação. Com a prática, isso as pessoas começam a entender, mas eu vou ler aqui para você. Ó, esse daqui é o selo e esse aqui é o tom. Imagina que isso aqui é uma logo de um produto, de algum serviço, que se você ficar olhando demais, o seu inconsciente vai ser ativado. Só da gente estar olhando nesse exato momento já acontece a ativação. Humano elétrico amarelo. Ativo com o fim de influenciar. Então, humano que influencia. Vinculando a sabedoria. Ela influencia com a sabedoria. Ela sela o processo livre-arbítrio. Então, ela trabalha onde vai e aonde não vai, quem pode e quem não pode. Com o tom elétrico do serviço. Eu sou guiado pelo poder da inteligência. O mantra é: não me envolvo, deixo de controlar, consigo abundância e aprendo a viver em liberdade. O que que ela vai aprender sobre isso? Quando ela não se envolver com as questões das pessoas e não querer mandar nas pessoas e nem controlar as pessoas, porque isso já é um poder da sombra dela, a abundância vai vir para ela. Entende? Porque se ela quiser ir para a sombra, tipo, vou travar seu caminho, você não vai trabalhar aqui, você não vai namorar com fulano. Não tô falando nem de magia, tô falando de pensamento mesmo e de ressoar com o ambiente. Ela tem esse poder. Todos os Kins que são os Kins humanos, eu fico assim com o pezinho atrás, porque eu tô assim, isso aí influencia, gente. Isso aí influencia, se isso aí não tiver com a cabeça certa, no lugar certo, vai criar uma bagunça. Mas, ao mesmo tempo, se está alinhado, é o tipo de pessoa que você fala assim, nossa, eu preciso de uma pessoa que vai me trazer um movimento das pessoas escolherem estar em tal lugar. Então, ó, você vai trabalhar com um convite. Você não vai forçar a pessoa, mas você vai ser a pessoa que vai trabalhar em convidar as pessoas, em chamar. E você vai chamar falando que você vai, porque você é a presença do livre-arbítrio. Se ela trabalha num lugar que tem muita escravidão, o que, que vai acontecer com a energia dela? Ela vai dissipar a escravidão daquele lugar. Cuido muito dos outros mesmo, até esquecendo de mim. Então, o seu mantra é: não me envolvo, deixo de controlar, consigo abundância e aprendo a viver em liberdade. Você vai ter que começar a mantrar isso, porque senão você vai estar no tempo mecânico, se envolvendo demais, controlando demais, ficando sem dinheiro e sem abundância. Entende que tem a sombra? Ok? Bem rápido aqui, mas só para vocês entenderem aqui, ó. Isso aqui é o Kim de origem, isso aqui é a onda encantada,
e esse daqui é o oráculo. E esse aqui é o cronopsi, né? E aqui também tem até o link para fazer a formação da Lei do Tempo, que fica na Nova Terra, um espaço lindo, é um lugar bem gostoso de se conhecer. E tem o Cronopsi também, que é o banco de dados, tem muita informação por trás. Agora, vou parar a apresentação e vou abrir para perguntas e questionamentos de vocês antes da gente ir para o pitch, que eu entrego para a Ione para poder fazer o pitch. E alguém tem alguma pergunta, um questionamento para poder fazer sobre a Lei do Tempo? Não? Está todo mundo ok? Acredito que todo mundo entendeu tudo, né? Já podem até dar aula, porque eles não têm dúvida nenhuma. Estou assim, tá. Vem Ou cá, então... Hã? ele segue o calendário maia? Tem alguma Então, coisa a ver com o calendário maia? os maias em si, eles tinham 14 tipos de calendários. Esse que a gente está falando sobre sincronário, a gente não usa nem a questão de calendário maia, a gente fala sincronário. Ele foi uma compilação que o José Arguelles fez através de muitos estudos, que ele é um arqueólogo, um historiador, e ele foi olhando essa questão de como as civilizações contavam o tempo, né, antes do relógio. E aí, a partir do relógio, que ele viu que a mente começou a bagunçar. Porque a gente criou uma crença que tempo é dinheiro. E tempo sempre foi arte, porque quando você cria algo belo, algo bem feito, algo que enche os nossos olhos e os nossos corações, a gente quer ter, deseja, quer comprar. Tanto que, por exemplo, assim, tem como comprar um corpo perfeito? Tem, não tem, mas se você dedicar o seu tempo, você cria arte no seu corpo, no autocuidado, no zelo, na constância e tudo. Mas respondendo a sua pergunta, não é o calendário maia, é o sincronário. Sincronário da lei do tempo. Tá? Mas pode ter essas associações na internet, você pode encontrar, porque os maias mesmo, eles tinham 14 tipos de contagem. Tiago, o Igor falou Fiz que... alguma pergunta? Você está me ouvindo, Tiago? Bem? Está me ouvindo bem, não? Não estou te ouvindo, Ione. Então, leia as mensagens. Ah, Lê no chat. Igor, você vai compartilhar esse material? Posso passar sim. Gostaria de saber meu Kim. Igor, passa a sua data de nascimento. Vou ler só o dele agora, gente, senão a gente vai ficar lendo um monte de Kim aí lá, aí o tempo extrapola, tá? Só para a gente conseguir. 21/11/69. 21. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo? Não estão? Vamos lá, ó. 21/11/21 de novembro de 69. No seu nascimento, você nasceu no Kim 82. Vento alto existente branco. Define com o fim de comunicar, medindo além. Selo a entrada do espírito, com o tom alto existente da forma. Eu sou guiado pelo poder do infinito. O meu mantra é: aperfeiçoo minha forma de expressar-me e defino minha comunicação. O que você vai trabalhar aí? Primeiro, o vento é o poder da comunicação e manifestação através do chakra laríngeo, do que é falado, e também do que a alma quer expressar.
não só do que é falado, mas também do nosso corpo, expressão de uma forma geral. Mas você vem com a missão de aperfeiçoar a sua forma de se expressar, a forma como você pensa, como você traduz e como você leva para o outro, para você definir a sua comunicação, para você manifestar de forma clara tudo o que você quer. Se eu fosse trazer algo prático agora, uma oratória, uma comunicação não violenta, ou aprender a falar sobre emoções, sobre sentimentos, ou equilibrar se suas emoções estão sendo mais faladas do que a sua razão, a sua comunicação interna. Tudo que está ligado a essa expressão, você tem que ir atrás. Se está difícil começar na expressão falada, você pode começar na expressão corporal para desbloquear o seu corpo, para chegar nesse processo, a sua fala ser ok. Tanto que, olha que interessante, você falou assim, ó, vamos lá, perdão, mas não posso falar. Tudo bem, né? Que você abre o microfone e fala, não. Mas você entende a sincronicidade das coisas e como as coisas vão vindo? E detalhe, gente, por que foi feito através de ser e de tom? Primeiro, para vir no lúdico, acessar a nossa criança, a gente começar a diversão, a brincadeira, para depois ficar mais sério o assunto, que tem muita coisa por trás aqui. A gente está falando de uma coisa que, se a gente fosse fazer a contagem do tempo através do sincronário, a gente ia ter que tirar o gregoriano. A gente ia começar uma guerra. A gente ia tirar o Dia dos Santos, Carnaval, Ano Novo, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados. A gente ia quebrar o comércio e cada dia ia ter um dia único, um propósito único. Então a gente ia mudar toda a forma de pensar de consumismo, ia sair de toda uma escassez de obrigação, ia começar que cada dia é especial e único e deve ser olhado de uma forma diferente. E não uma segunda-feira, ai, toda segunda-feira, ai, todo domingo, toda terça. Não, não vai se repetir. Não posso definir que todo domingo é igual, porque cada domingo tem uma energia diferente, porque é um Kim diferente, nem é domingo. Mês de julho, porque está representando o imperador. Qual que era o tipo de pensamento desse imperador que eu estou representando e que eu estou colocando ali como a minha forma de pensar? Entende? Quando você começa a se questionar, porque a gente segue 13 meses. Então, tem o mês magnético, a onda encantada. A onda encantada é aqui onde representa os 13 pontos, que representa os 13 primeiros dias de vida, os 13 primeiros meses, os 13 primeiros anos, os 13 séculos, milênios. Ela representa uma questão de uma contagem, só que cada ponto tem um porquê. Por exemplo, esse pontinho aqui é o ponto magnético, é o que puxa. Esses dois pontinhos aqui é o que polariza. Puxei uma energia. Qual que é a sombra, qual que é a luz? Esse pontinho aqui, esses três pontinhos, é o pontinho do serviço. Como que eu vou servir? Porque eu preciso de uma tríade para servir. Tanto que, ó, você está na mesma... deixa eu olhar aqui. É o Igor. Igor, você está na mesma onda encantada que eu. A gente somos da onda encantada da tormenta, onda encantada 7. E sabe qual que é a onda encantada de hoje que se inicia? Da onda encantada da magnética azul. Nós somos da mesma onda encantada. A onda encantada está começando hoje. A gente acabou de criar uma sincronicidade de 3 coisas. E na sua onda encantada, eu sou o seu dragão elétrico. Então, para nutrir e dar serviço para a sua comunicação existir, você tem que se conectar comigo. Entende? E aí vai ter uma troca também que eu vou receber de você. Uma troca, não só eu vou te dar, mas você também vai me dar outras coisas, porque é uma troca. Então a gente está fazendo uma coisa sincrônica aqui nesse exato momento. Entende como que você quer doido?
Muito. E aqui a gente está olhando pedacinhos, pedacinhos. A gente tem que se aprofundar. Por quê? Se aprofundar. Porque quando tem essa conexão sincrônica, a mente ela é uma só, a mente da Terra é uma só. Se eu conecto a minha mente com a mente da Terra, eu atravesso o inconsciente coletivo e quem está conectado nessa sincronicidade começa a mudar. Por exemplo, eu tirei uma crença de escassez aqui, automaticamente libera do campo da Ione, que libera do outro campo, do outro campo, do outro campo. Porque a gente está vendo o tempo de uma forma diferente. Ok? Agora deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui com vocês. Eu queria muito compartilhar isso aqui. Hein, Thiago? Oi? Do lado direito aí, você colocou a data, o cálculo da data gregoriana, que é o calendário 27. Esse cálculo da data 13/2 e cálculo do número 5. Aí seria já a data das 13 luas no calendário Kim e o número 5. Seria isso? O seu áudio ficou muito baixo. Fala um pouco mais próximo do microfone. Do lado direito aí, a gente melhorou agora? Melhorou. Do lado direito tem aí, você colocou a data no calendário gregoriano. Uhum. Que é o calendário oficial, vamos dizer assim. Aí tem o calendário das datas das 13 luas, Uhum. que é o que segue, no caso. E o número que é o número dele, no caso, que é 82. Isso. De 260,15 ele é o Kim 82. E para calcular o Kim dele, a gente usa a data gregoriana, que é aqui, né? Calcular data gregoriana. Para descobrir o Kim, eu coloco a sua data de nascimento aqui, ou a data de algo específico, e mostra como que seria ela harmônica. Por exemplo, ele nasceu no... A data da lua aí seria a data no calendário. Isso, ele nasceu no dia 7, na lua harmônica, no mês 7. Não foi em novembro, foi no mês 7, de acordo com os 13 meses. Porque cada mês tem que ter 28 dias, para a gente dar 364 dias. No 365, que fica no dia 25 de julho, num ponto exato ali, a gente tem um dia fora do tempo, porque o Sol fica alinhado com o Sol de Sírios, então é o dia do descanso. Entende? Porque a Terra está alinhada. A Terra está alinhada, não tem o que fazer, só comemorar. A gente fica tranquilo. Entende? Respondi a sua pergunta, Alexandre? Sim. E detalhe, isso daqui, quanto mais você vai mexendo, mais você vai conseguindo compreender e interpretar, porque é uma linguagem sobre o tempo. A gente fala isso sobre quarta dimensão, e a gente está vinculado no tempo. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, é algo muito complexo, muito difícil. Não, vai tendo contato que vai vindo. Lógico que tem as explicações, igual a gente está trazendo aqui agora, para introduzir a nossa mente. Tanto que quando eu acessei isso aqui, eu tô assim, meu Deus do céu, que investimento doido é esse que eu fiz aqui de passar 7 dias com esse povo doido, falando de Kim. Já não chamava nem pelo nome, né? Chamava pelo Kim de cada um, para a gente aprender. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Apresentar outra coisa, janela. Ah, esse daqui. Gente, isso aqui foi a formação que eu participei na época. Aí, se vocês se todos isso aqui eram pessoas já há muitos anos de estudo, tudo, deixa eu ver se dá até para desenhar. Essa aqui, ó, era uma terapeuta capilar, que ela cortava as crenças, cortando o cabelo do povo, achava muito doido na época, julgava toró. Aqui tinha uma que tocava um negócio pressionável de alienígena. Tinha essa crudívora aqui, que tinha uma geladeira que ela tinha feito no solo da casa dela, então ela conseguia manter os alimentos sem usar energia elétrica. Ela tinha feito a tecnologia dela e ela tinha curado o câncer dela só comendo coisas cruas. Depois ela voltou à alimentação normal aos poucos. O Robson
que é o facilitador da Lei do Tempo, Robson Ronato. A Denise, que eu passei um tempo morando com ela em Piauí, uma psicóloga excelente. E aqui tem o Thiago tem o Thiago doidinho aqui, tá bem mais magro do que eu imaginava na época. E aqui tinha outras pessoas, assim, que eu não vou ficar o tempo todo falando de todo mundo aqui, mas todos aqui participamos dessa formação. O mais interessante disso tudo aqui, gente, é que eu tinha tanta dificuldade de chorar depois da perda do meu pai, tudo, que eu tinha secado, né? E ali ninguém teve dificuldade de chorar, porque todo mundo chorava o tempo todo, fazia terapia. Chorar para eles era tipo, bom dia. No final, na hora de agradecer, eu fui o último, de forma sincrônica. E aí o meu agradecimento foi só ficar chorando. Só chorei. Aí todo mundo começou a chorar. Aí foi uma sincronicidade de choro. Aí a gente fechou um portal com a liberação de toda a minha rejeição, de todo o meu medo de estar em coletivo e em grupo ali. E aí eu voltei para casa. Aí eu também voltei totalmente diferente, um alienígena. Hoje que eu dei uma camuflada assim para poder andar na sociedade, mas se mexer muito comigo, eu arranco a máscara aqui. Obrigado. Mas é isso, pessoal. Esse é o encontro de hoje. Gostaria de agradecer imensamente cada um que participou. Saiba que é um processo que eu estou colocando como missão de vida levar essa informação. Né? Eu gostaria de chegar e colocar toda a informação de vocês entenderem tudo, mas não é assim que funciona, porque eu também estou no meu processo de entender que é degrau por degrau, pedaço por pedaço, para a gente criar o campo e a matriz sagrada. Vou ter um encontro hoje às 10 horas para ensinar sobre o sincronário, ensinar sobre o Kim, vai ser 13 dias de um processo intenso, das 10 às 10h30. Tô aguardando, hein? Já pude até despertar aqui. Você trata de descansar essa voz, hein? Ô, Raquel! Para quem quer entender sobre o Kim, porque depois que a gente entender sobre o Kim, vocês vão ver que cada região no mundo tem um selo. Então, cada região do mundo é influenciada por um Kim. A gente vai fazer uma liberação coletiva de crenças de todos os lugares do mundo para trazer para o nosso campo e a gente criar essa sincronicidade na Terra. Então, assim, vai ser um trabalho lindo de quem quer aprender como funciona a lei do tempo, o Kim, para que serve, a origem, quem foi José Arguedes. Vai ser online, Lilian, vai começar hoje, às 10 horas, até às 10h30, todos os dias, 30 minutinhos. Vai ser, todos os dias vai ficar gravado. Manda o link, me procura no WhatsApp. A Raquel vai participar, a Iane vai participar. Todos estão convidados a participar. Tem um investimento de 180 para participar, pessoal. E vai ficar gravado. Mas eu gosto do negócio tete a tete. Vamos estar junto. Porque é 30 minutos. Gravei hoje, não deu tempo. No outro dia eu vou perguntar. E aí, assistiu a aula? Porque você tem que acompanhar junto. Então, todos vocês estão convidados a entrar nessa sincronicidade, porque depois a gente vai fazer o processo de liberação mundial. Vai ser um movimento que eu estou começando agora, vai chegar a 260, e depois a gente vai crescer cada vez mais isso e esse movimento. Tá bom? Agora eu vou... Hã? São quantos dias? São 13 dias, porque essa onda encantada da tormenta, que é a minha onda encantada. E vai começar no dia agora 26 até dia 10 de março. 30 minutos todos os dias. Luiz, me manda mensagem. Vou deixar. Aí, ó. Ione, perfeito, me ajuda aí. E agora eu vou passar a palavra para Ione. E é isso, meu pitch foi feito para vocês agora no final. Tá bom? Tá bom. Não sei se você... O pessoal está me ouvindo bem? Vocês podem me colocar aí se está ouvindo? Agora tá? Ah, que bom. O problema é o microfone, o alto-falante do Thiago. Ele está ouvindo a gente direito. Você estava ouvindo, eu pelo menos estava te ouvindo perfeitamente. Ah, tá.
Deixa eu só... Pessoal, eu coloquei aí o link da comunidade do Tiago. Eu vou colocar também o link da minha comunidade. A minha comunidade é de network e aprendizado. Então, como que funciona? Toda segunda eu libero o grupo para os membros fazerem a divulgação do trabalho deles. E toda quinta nós temos encontro online às 20 horas, e nós trazemos aprendizados, são os membros do grupo VIP que trazem o aprendizado para vocês, e são aprendizados que eles poderiam estar cobrando, e geralmente eles cobram para dar essa aula, só que eles trazem gratuitamente para o pessoal da Evolua Conecta. Então, vale a pena fazer parte da nossa comunidade de network. E como funciona o network na Evolua Conecta? É colocar sua divulgação na segunda, participar na quinta online, que depois das aulas sempre tem o pitch, e fazer o RC, que é chamar as pessoas do 1 a 1 para se conhecerem. Oi, faço parte desse network, podemos marcar um RC? Por quê? O RC é reunião de conexão. E essas reuniões são as que mais geram trocas, parcerias, venda mesmo, porque é ali que a pessoa conhece o seu trabalho. A gente não faz a reunião com a intenção da venda, mas com a intenção de se conectar com as pessoas, delas conhecer o seu trabalho e de você também conhecer os trabalhos delas. E às vezes as pessoas vão fazer a reunião com você, elas não vão comprar de você, mas um amigo do amigo vai comprar. Então é assim que funciona o network, entendeu? A minha sócia hoje, a Natália, eu conheci no network. Então, a gente viemos de um grande network, fomos parar num outro, porque é assim, você vai entrando em grupo, né? E lá eu conheci a Nanda, lá eu conheci o Thiago, lá eu conheci a Natália. Então, lá a gente se aproximou mais dentro desse grupo e hoje ela é minha sócia. Então, você está vendo que network é muito bom, gente. A gente encontra pessoas realmente valiosas que a gente leva para a vida. É muito bom, vale a pena. E a comunidade Evolua Conecta, ela é gratuita. E quem quiser vir para os VIP, qual que é a diferença? Os VIP têm um acompanhamento mais próximo, os VIP têm divulgação no Instagram, e os VIP podem dar aula na comunidade. Os VIP têm mais visualização e mais conexão estratégica também, porque eu faço questão de falar com todos que entram na minha comunidade. E vendo a necessidade de cada um, eu vou conectando. Tipo assim, faz contato com fulano, fulano faz contato com fulano, porque eu vi sincronicidade. Ivone, estou precisando me destravar na comunidade. Eu não vi aqui, só um minutinho, tá? Eu vou ler aqui. Estou precisando me destravar na comunidade, ainda estou em off. Pois é, gente, não fique em off. Porque você ficar em qualquer comunidade, não estou falando nem só da minha. Obrigada, sincronicidade, isso mesmo. Obrigada, não só na minha comunidade, mas qualquer outra comunidade que vocês estejam, mas não estejam participando, aquilo ali é só acúmulo de coisa dentro do seu telefone. Não vale a pena, tá? Esteja em comunidades que vale a pena vocês participarem. Seja presente onde vocês se escolherem estar. E veja se faz sentido. Se você está presente naquele lugar e não está fazendo sentido, tudo bem sair. Então, eu penso assim, tá? Lília, participa mais, vem, chama as pessoas para o RC, tá bom? E se quiser vir para o VIP, melhor ainda. O VIP a gente está mais forte, está mais ligado. No VIP também tem um valor para ser VIP, mas é um valor simbólico de 197 anual. Então, gente, está muito baixo para os 100 primeiros que serão fundadores. E aí tem várias ideias aqui na cabecinha da pessoa aqui, né? E os fundadores vão ter prioridade em tudo. Então, se vocês quiserem fazer parte do VIP, é só me chamar no privado, tá bom? Que eu mando o link para vocês direitinho. Dá para parcelar também 12 vezes. É bem tranquilo. Mas vamos lá. Agora é a hora do nosso pitch. Recomendo extremamente o Tiago. Como eu falei com vocês, eu já fiz minha leitura.
descobri através dele que eu sou a estrela, adquiri essa estrela na minha alma. Então, hoje, a minha logo, ela tem a estrela. Eu chamo os meus membros da Evolua de estrela. Eu crio uma constelação através de vocês, porque eu aceitei a estrela dentro de mim quando ele fez a leitura para mim e me deu um direcionamento formidável. Aquelas 13 negócios que ele falou lá, eu não sei explicar direito, mas aqui, conta a sua história e fala o que você precisa. E eu estava muito perdida quando o Tiago fez a minha leitura. Eu estava sem saber para onde ir, e ele me deu direção. Então, através da estrela, eu peguei ela na minha alma e estou levando ela para a vida. Então, você saber quem você é, entendeu? Quais os benefícios de você ser esse Kim? E quais as sombras de você ser esse Kim também, para você poder corrigir. Então, é muito bom, vale a pena, indico muito. Tiago faz movimento surpreendente. Recentemente, ele fez com a digital, liberação da prosperidade. Eu achei incrível como que o resultado veio na minha vida tão rapidamente, tá? Ele fez um movimento num dia, a gente liberou a prosperidade através do DNA e da digital, pelo movimento que ele fez. No outro dia, eu já recebi mensagens de coisas que estavam travadas há mais de 6 anos, e já recebi. E o mais engraçado, que eu achei assim, super interessante, foi que para eu receber esse dinheiro que chegou, né, do nada, tipo, não estava esperando, eu precisei da minha digital. Eu falei, gente, foi liberar minha digital e o trem agora está indo. É como o Thiago falou, não que ele seja, foi eu. Não, é um todo, mas você precisa, às vezes, estar no lugar certo para receber o que é necessário para você destravar. Então, e você vai estar. Entende que vocês vão estar no lugar que vocês precisam estar, mas não pode ficar sentados, quietos. Participem, tá bom?